Olá, minhas comadres e meus compadres, tudo bem com vocês? E aí, o que é que vocês dizem, o que é que vocês mandam? Porque eu mando e trago só alegria para vocês. E para falar para vocês, bebês, se vale a pena morar aqui na Itália, eu acho que sim, que vale a pena. E aqui é no sul, estamos no sul da Itália. Eu moro em Casagiove, província de Caserta. E se você não tem que largar nenhum trabalho importante que você está fazendo no Brasil, eu acho que vale a pena. Pero quer dizer, espera um pouquinho aí, porque se você está disposto a fazer o trabalho que você vai encontrar aqui, que o trabalho que tem aqui no sul da Itália, pessoal, é trabalho de cuidador. Você vai trabalhar com pessoas idosas. Pode ser e pode acontecer que essa pessoa idosa esteja bem, que ela caminha, que ela faz tudo dentro de casa, mas pode acontecer também que essa pessoa venha a ficar na cama e você ter que trocar a fralda, você vai cozinhar, você vai lavar, você vai limpar a casa. E sendo você homem, você pode fazer também um cuidador. Mas aqui também tem outros trabalhos, por exemplo, você pode trabalhar em um restaurante, em uma pizzeria, em um bar, mas tudo isso envolve muita coisa, bebês. Então, bebês, se você que está vindo morar aqui na Itália já tem uma certa experiência de trabalhar, trabalho doméstico, tipo de um preconceito com trabalho, aí você pode sim, vale a pena realmente você vir trabalhar aqui. Para viver na Itália, eu te aconselho primeiro fazer uma espécie de, como eu posso dizer, você tem que procurar saber como é aquela cidade que você vai viver, onde é que você vai trabalhar. E se você realmente não quer gastar muito, você também pode trabalhar fazendo dia e noite, porque os trabalhos aqui, se você trabalhar dia e noite, você vai trabalhar de segunda a segunda, sendo que na quinta-feira, você vai ter uma folga de metade do dia. Você vai trabalhar, por exemplo, você vai trabalhar até meio-dia, menos as 8 horas, você tem que retornar ao trabalho, que você vai dormir, né? Você vai fazer dia e noite. O que você, apenas quando você acordar, que você vai se arrumar e aí você vai ter o seu dia de folga, o domingo, né? Que vai ser das 8 da manhã até as 8 da noite. Só que isso aí é um sacrifício que a pessoa vai, se está preparada para fazer. As 3 pessoas, por exemplo, alugam um apartamento de 3 quartos, aí cada um tem um quarto e aí, tipo, paga o aluguel de 400 euros e divide com essas 3 pessoas. Aí vai ser muito mais barato, mas tem muita gente, pessoal, que mora aqui e divide apartamento, por exemplo, paga 300 euros e aí bota uma pessoa para dividir apartamento, aí fica um quarto para aquela pessoa. Só que tem muita gente explorador que às vezes paga 300 euros de aluguel e para aquela pessoa tá cobrando 200, praticamente aquela pessoa tá pagando um aluguel quase todo, né? Mas aí depende da amizade que você conhece, das pessoas que você conhece, né? No caso de eu e minha irmã, a gente não paga aluguel, porque a gente mora nessa casa aqui que é do pai da minha sobrinha. Mas se a gente fosse viver de aluguel, aí ia ser dividido por 2 pessoas, o aluguel ia sair bem mais em conta. Por exemplo, dependendo também do lugar que você vai alugar, porque tem lugares que o aluguel é 300 euros, tem lugares que é 400 euros, dependendo. Se você mora no centro, obviamente você vai pagar muito mais. Se você mora, dependendo também do apartamento que você vai alugar, porque tem muitos prédios também velhos que as pessoas alugam por aquele valor e não vale a pena nem viver ali, porque ali não é viver, né? Você vai viver precariamente.
Então, se você não tem nada a perder e você não vai ter que largar um emprego bom no Brasil para vir morar aqui na Itália, ainda arriscar em conseguir alguma coisa melhor, eu digo para você que você vai ter que pensar bem. Não vai valer a pena, porque os trabalhos que tem aqui é precário. É trabalho, como eu falei anteriormente, que aqui tem os trabalhos de cuidador, tem trabalho doméstico, tem homens que estão indo fazer faxina na casa das pessoas por falta de trabalho, e principalmente nessa crise da pandemia que que está no mundo todo, né? Tem muita gente que perdeu o emprego, perdeu o trabalho, né? Que trabalhava em restaurante, trabalhava em bar, ficou um monte de gente desempregado. Mas quando você tem uma amiga que você conhece, um vai passando a voz para o outro e aí consegue um trabalho, mas é trabalho, é para você ir lá lavar o sanitário, fazer faxina. Se você chegar aqui, você tiver um conhecimento com alguém que conheça tanta gente, pode até, eu costumo sempre dizer, a sorte de Chico não é de Francisco, porque eu trabalho em casa de família, vou fazer trabalho de limpeza, já trabalhei em restaurante, já trabalhei em pizzaria, mas é sempre limpando. Então tem pessoas que têm esse preconceito. Agora, se você tem sua mente aberta e não tem preconceito com trabalho, obviamente vale a pena morar aqui na Itália. Mas só que não vai ser assim da noite pro dia que você vai conseguir um trabalho, mesmo sendo um trabalho que você vai ter que fazer, limpar a casa das pessoas e fazer faxina, fazer o cuidador. E ainda tem o fator que quando você chegar aqui, você não vai estar falando italiano, se é a sua primeira vez. Vai ter muita dificuldade também, como eu tive. A minha primeira experiência foi trabalhando em restaurante e isso me ajudou muito porque eu fiquei no meio deles e aí eu ouvindo eles falando italiano todos os dias. No começo foi um problema para eles, né? Porque tinha o chefe no caso, o master, o cozinheiro, o chefe, ele só estava se estressando comigo porque ele pediu uma coisa para mim e eu não entendia nada. A minha amiga nesse dia que eu fui trabalhar, que ela estava no restaurante, mas aconteceu que ela não, nesse dia ela não estava, ela estava folgando. E aí eu fui trabalhar, meu Deus, foi xingamento de todas as partes, porque de vez de eu ajudar, eu estava só atrapalhando, porque na hora da muvuca lá, de o pessoal estar almoçando, e ele estava preparando o almoço, né? No restaurante, me pedia as verduras, tipo carota, eu não sabia o que era carota. Carota hoje, que é hoje, eu já sei o que é carota, que é cenoura, né? Mas na época eu não sabia. Tinha muitas coisas que ele me pedia, eu não sabia o que era. Às vezes eu ficava lá no tato e às vezes eu acertava, às vezes não. E aí, pessoal, com um mês de trabalhando ali no restaurante, eu aprendi, a nossa mente é muito inteligente. E aí, de tanto ouvir eles falando, e aí fui aprendendo, né? Graças a Deus, foi uma experiência maravilhosa. E eu aconselho vocês, se vocês tiverem de vir para cá, ou aqui na Itália, ou nos Estados Unidos, ou em outros países lontano de casa, eu aconselho a você estar no meio deles. Porque se você estiver no meio de pessoas que falam português, vai ter muita dificuldade, vocês não vão aprender nunca. Agora, se vocês ficar no meio deles, só ouvindo aquele idioma, eles falando do modo deles, vocês vão aprender e vai ser rápido. Mas se vocês ficar no meio dos brasileiros, só ouvindo português, você não vai aprender nunca. E assim foi comigo, né? Assim que eu fui trabalhar nesse restaurante, eu rapidinho aprendi a falar italiano. Claro que no início eu morria de vergonha, né, gente, falar italiano, mas eu aprendi, graças a Deus, e isso foi uma experiência muito boa. Daí eu comecei a fazia faxina,
Fui trabalhar em 2 restaurantes, um de manhã. Eu me lembro que eu pegava das 10 até as 4:30 da tarde. Aí tinha um outro restaurante que era Restaurante Mar, que aqui tem muito, aqui chama Lido, porque cada pedaço de terra da praia, eles botam uma cerca e aí ali é uma área privada, né? A gente para as pessoas entrarem tem que pagar. Porque tinha festas privadas, por exemplo, pessoas que se casavam, por exemplo, aí alugava esse local aí do restaurante e tinha aquelas festas privadas como batizado, casamento, aniversário. Aí as pessoas, aí eles contratavam pessoas da parte para poder fazer aquele trabalho de organização do restaurante. Na parte da cozinha também faziam vários pratos de comida. E já vinha outra pessoa me buscar, me davam carona, né? E aí eu ia trabalhar. Tanto que eu tava virando zumbi, eu não tava nem mais aguentando, né? A sogra da minha irmã me convidou para ficar vivendo aqui com ela. E aí eu vim, né? Porque não tinha mais trabalho do lado de lá onde eu tava. E aí vim pra cá. E ela começou a pedir às pessoas se conhecia alguém para trabalhar. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar de cuidadora. Só que a cuidadora aqui, pessoal, você faz tudo, você limpa. Eu cozinhava também, que a sobrinha da senhora que eu conheci, que eu trabalhava, ela me ensinou como fazer as comidinhas lá daqui, né? Aí comidinhas tudo simples, e aí aprendi. Aí era uma casinha bem simples, eu tenho até as fotos do meu primeiro trabalho de cuidadora aqui na Itália. Eu vou até ver tá no Facebook. Eu vou ver se eu consigo fotografar essas fotos e deixar aqui para vocês verem o meu primeiro trabalho de cuidadora. Mas o meu primeiro trabalho mesmo foi em restaurante. Eu trabalhei no restaurante. Depois desse trabalho que eu deixei, que eu vim morar aqui em Casa Jove, aí a sogra da minha irmã arranjou para mim. Eu fui trabalhar nesse lugar, uma casa muito humilde. Eu falava, meu Deus, aqui na Itália tem pobre também. É porque eu achava que eu, que sou brasileira, eu achava que na Itália só tinha rico, né? Só que aqui na Itália também tem as pessoas humildes, pobre. Pobre no modo de dizer, né? Que ela vivia nessa casa, mas a casa não era nem dela, era alugada. Era uma casa bem humilde, porque ela nunca se casou. Daí o tratamento que ela fez, o médico falou que se ela não falecesse, ela ia ficar surda e muda, ia ter problema com a voz. Mas no caso de ela não andar, foi porque ela teve o AVC e ela ficou sem os movimentos da perna. Ela andava com muita dificuldade através de se apoiando em uma cadeira. Mas se fosse deixar ela andar sozinha, ela caía, ela não tinha equilíbrio, entendeu? Então ela morava nessa casinha que era de 3 cômodos, era uma sala pequena, uma cozinha pequena e um quarto. O quarto era grande, mas o banheiro era do lado de fora. Tanto que quando eu fui trabalhar lá, pessoal, para dizer a verdade, eu não estava me habituando bem. Porque, primeiro que lá eles pagavam 500 euros, que agora no Brasil 500 euros são 3 mil e poucos reais. Mas para aqui 500 euros é pouco. Mas para mim que estava desempregada, escolher trabalho, né? O trabalho que aparecesse eu tinha que pegar. Eu não tinha que ficar nessa de dizer, ah não, esse eu não quero, ah esse eu não quero. Então, aquilo que apareceu eu ia pegando, porque eu não ia escolher trabalho, porque eu estava de favor na casa dos outros, né? Já estava já achando uma pessoa para me ajudar. E a pessoa ia me arranjar trabalho e eu ia dizer que não ia querer ir, porque eu não queria ir trabalhar naquele lugar. Então eu dizia que sim, né? E aí eu trabalhei lá quase um ano, pessoal. Daí a sogra da minha irmã arranjou um outro trabalho e a moça falou, mas eu não tenho ninguém para deixar ela.
espera pelo menos até o final do ano eu arrumar alguém. Eu falei, tá bom, então eu vou esperar, mas assim que chegar o mês de novembro para dezembro, eu já vou ter que ir embora. E ainda bem, gente, que eu fui embora, porque assim que eu fui embora desse trabalho, com poucos meses, a sogra da minha irmã, falando com ele com outro, arranjou um outro trabalho de cuidadora aqui no bairro, né? Daí eu fui. A partir daí, minha vida mudou, porque eu praticamente não. Eu estava clandestina, literalmente, sem documento aqui, né? E aí eu tinha medo de sair sozinha, tinha medo de ser abordada por policiais, porque as pessoas diziam que se me pegasse, ia me levar não sei para onde, fazer um monte de pergunta, e aí ia me mandar embora e eu não ia poder vir aqui durante 5 anos. E aí eu evitava de ficar saindo, eu ficava dentro de casa. Às vezes eu ia trabalhar e não tinha folga porque não tinha quem me pegar. Eu evitava o máximo de sair. E aí foi minha vida, graças a Deus, eu consegui, a moça que eu estava trabalhando, conseguiu, saiu uma lei, eu não sei como é o nome, eu só sei que saiu essa lei que quem era clandestino, estrangeiro que trabalhava ou na casa de alguém ou em alguma empresa, poderia ser legalizado. E aí essa senhora, a filha dela, a outra senhora, no caso, esse trabalho que eu arranjei aqui no bairro, eles me legalizaram, fizeram meu documento e foi aí que eu fui ter o permesso de sojourno. Finalmente, eu fui ter o documento. Daí, essa senhora, eu trabalhei com ela 1 ano e 3 meses. O fêmur dela soltou e ela caiu. Aí ela ficou 1 mês no hospital, sofrendo, né? Fez a cirurgia do fêmur, colocou no lugar. Mas a partir daí, ela voltando para casa, depois de 2 semanas mais ou menos, ela veio a falecer porque ela ficou muito debilitada, que o médico falou que aqueles medicamentos que ela tomava anteriormente, antes de cair, ela não podia tomar mais do que aquilo. E aí, a partir do momento que ela caiu e teve que fazer cirurgia, tomar anestesia, em seguida teve que tomar outros medicamentos, ela veio a piorar, né? Mas foi uma morte serena, tranquila. Não foi muito sofredor. O sofredor foi quando ela estava no hospital. Mas estava tudo bem. E aí, de repente, do nada, ela começou a não orinar mais. Não estava tendo mais circulação no corpo. Tanto que eu fui ver debaixo dos pés, estava todo roxo. Porque aí ela já estava indo embora, né? Falecendo. E aí, pessoal, finalmente eu pude ir para o Brasil ver meus familiares, meus entes queridos, né? Foi uma felicidade só. Só Jesus operando. E aí, graças a Deus, viajei pela primeira vez e fiquei na maior felicidade. Então, eu digo para você que vale a pena morar aqui na Itália se você não tem nenhum trabalho no Brasil, não tem nada a perder. Você pode vir morar aqui na Itália, mas eu te aconselho primeiro a ter algum conhecimento aqui, um amigo, um parente que mora e que possa te ajudar, porque nos primeiros dias, pessoal, não é uma coisa fácil de você chegar em um país que você não conhece, que você não conhece ninguém, que você não tem documento, que você não fala a língua. Vocês vão ter muitas dificuldades. No caso, você que está querendo vir morar aqui na Itália, né? Até para conseguir trabalho vai ser difícil, porque aqui é tudo recomendado. Justamente, ou aqui, em qualquer parte do Brasil, fora do Brasil, você tem que ter um conhecimento para poder as pessoas lhe indicar para você trabalhar na casa daquela pessoa e dizer, não, você pode botar que aí, se tiver ouro em pó, ele não vai pegar, mas se caso ele pegar, a pessoa vai ir atrás de você que indicou. E aí você vai ter que pagar a dívida que ele fizer. Então, meus bebês, vale a pena sim morar aqui na Itália. E se você tiver
algum avô, avó que é italiano, você pode também fazer o permesso de Soggiorno na cidadinança, permesso de Soggiorno não, a cidadinança, através dos seus avós, da sua mãe, do seu pai, e vir aqui viver legalmente. Mas eu te aconselho vir com algum dinheiro no bolso também, né? Não é que você vai vir com as mãos abanando. Eu, no meu caso, eu vim sem um puto no bolso porque eu tinha pessoas para me ajudar. Eu fiquei a princípio na casa da amiga da minha irmã, dei uma ajuda para ela e em seguida eu vim para a casa da sogra da minha irmã. Não tinha minha irmã, mas era sempre gente conhecida que ia cuidar de mim e eu estava em boas mãos. Então eu estava bem, sem dinheiro no bolso, mas com muita gente para me ajudar. Então tudo vale a pena se você não tem nada a perder e você não tem preconceito nenhum. Você pode vir, sim, morar aqui na Itália, fazer uma experiência. Se você gostar da situação, aí você fica. Se você não gostar, você vai embora. Mas a princípio a luta não vai ser pouca, vai ser muita. Se você tem força de vontade e é trabalhador ou trabalhadora, não tem preconceito com o trabalho, te digo para você, venha sim, mas venha com vontade de trabalhar. Sem dizer, eu não vou trabalhar, eu não vou limpar, eu não vou lavar a calcinha de ninguém, eu não vou lavar sanitário de ninguém. Então, se você tem esse pensamento aí, bebês, não venha. Mas se você é o tipo de pessoa que não tem preconceito com trabalho, é trabalhador, você venha porque tudo vale a pena e a sorte de Chico não é de Francisco. De repente, bebês, você chega aqui e tem um conhecimento com alguém que tem uma empresa, mesmo em toda essa crise, porque mesmo na crise tem muita gente que está bem financeiramente, mas tem muita gente que perdeu muita coisa. Tem gente que abriu restaurante, tem gente que abriu bar, tem gente que já tinha bar, tem muita gente que está tudo quebrado, sem um puto na mão, sem eira nem beira, na maior dificuldade para pagar suas contas. Tem gente que ficou no meio da rua, voltou a morar com a mãe, quem tinha mãe. Quem não tinha mãe, tem muita gente também que foi embora para o Brasil porque ficou sem trabalho. Antes até da pandemia, já estava tendo essa crise aí. Tinha brasileiros que moravam aqui há muitos anos, porque quem veio aqui, pessoal, na época da lira, que era a moeda da época, que hoje é euro, tava tudo bem ganhando, tinha emprego para dar e vender, tipo trabalho em fábrica, tinha pessoas que trabalhavam como pedreiro, tinha outras que trabalhavam em casa de família, mas estava bem, que tinha trabalho a rodo. Mas hoje, como é hoje, a crise está muito pesada, muita gente desempregada, muita gente sem nenhum trabalho, e aí todo mundo dando seus pulos, né? Eu, graças a Deus, continuo trabalhando na casa dessa senhora, porque eu trabalho em casa de família, sim, porque aqui a gente não tem que escolher trabalho. Veio casa de família, você trabalha. Trabalhei em restaurante, trabalhei em pizzaria, trabalhei. Mas os trabalhos daqui, ou em restaurante, ou em casa de família, ou em bar, vai ser sempre trabalho. Você vai sempre ter que limpar algo. Você vai limpar a casa das pessoas, você vai cozinhar. No meu caso, eu não cozinho, eu vou só para limpar. O que a gente faz aqui, bebês? Acostumada. Já no Brasil também já trabalhei como auxiliar de escritório, mas o trabalho que eu mais fiz foi fazer faxina, e também trabalhei por 16 anos, dia e noite, em uma só casa. E graças a Deus não tenho esse preconceito de escolher trabalho, dizer eu não vou trabalhar porque eu não vou limpar o sanitário de ninguém. É um trabalho honesto, eu estou indo trabalhar, qual é o problema? Não tem problema nenhum. A crise está aí. E eu não ter esse preconceito com o trabalho, porque aqui tem pessoas no passado, pessoal, que eram até médicos no Brasil. Eu não sei qual é as condições deles, né? Creio eu que eram pessoas que estavam precisando também, né?
porque senão não ia vir para cá trabalhar, fazer a doméstica. E aí vieram trabalhar para, na época, há anos atrás, trabalhar aqui para poder abrir consultório no Brasil, um consultório. Mas hoje, como é hoje, isso não acontece mais não, né? Porque a crise, as coisas estão tudo muito mais caras e é isso. Então, meus bebês, antes de finalizar esse vídeo, eu vou deixar a foto do meu primeiro trabalho de cuidadora aqui na Itália, na casa onde eu trabalhei bem humildezinha, que vocês não vão nem acreditar que é aqui na Itália. Mas eu vou deixar aí para vocês virem, tá, bebês? Aqui, apertando na mãozinha para ajudar aqui a bonequinha. E um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!